Você já parou para pensar como uma doença tão comum hoje, como o diabetes, era vista no passado? A jornada para entender e tratar o diabetes é uma história fascinante de descobertas, erros e, finalmente, de esperança. Vamos viajar no tempo para desvendar os mistérios por trás dessa condição. A palavra diabetes vem do grego e significa passar através, uma referência a um dos sintomas mais marcantes, a micção excessiva. Médicos na antiguidade, como na Índia e no Egito, já notavam que a urina de certas pessoas atraía formigas, um sinal claro de que havia algo doce ali. Mas foi apenas no século XVII que a ciência começou a conectar os pontos de uma forma mais concreta. O marco que mudou tudo aconteceu em 1674. O médico inglês Thomas Willis, um observador nato, fez algo que hoje nos pareceria muito estranho. Ele provou a urina de seus pacientes. Corajoso, não? Ele percebeu que a urina de alguns tinha um gosto adocicado, como se estivesse adoçada com mel. Foi ele quem adicionou o termo mellitus, do latim, que significa melado. Assim nasceu o nome diabetes mellitus. Willis não só deu o nome, mas também foi o primeiro a descrever de forma clara os sintomas que hoje associamos ao diabetes tipo 1, sede intensa, fome constante, perda de peso e, claro, a urina doce. Ele estava pintando o primeiro retrato clínico moderno da doença, mesmo sem saber exatamente o que a causava. A suspeita de Willis precisava de uma prova científica, e ela veio cerca de 100 anos depois. Em 1776, outro médico inglês, Matthew Dobson, deu o próximo passo crucial. Ele não provou a urina, mas usou a química. Dobson ferveu a urina de um paciente com diabetes até a água evaporar completamente. O que restou no fundo do recipiente? Cristais brancos que, ao serem provados, eram inegavelmente doces, como açúcar. Essa foi a primeira confirmação científica de que a substância misteriosa na urina era de fato açúcar, ou o que hoje conhecemos como glicose. A conexão entre o açúcar no corpo e a doença estava finalmente estabelecida. Isso abriu caminho para os primeiros testes diagnósticos, que envolviam observar se a urina fermentava ou se formava um resíduo doce após a evaporação. Mas saber que havia açúcar na urina era uma coisa. Tratar a doença era outra bem diferente. Por mais de um século, o diagnóstico de diabetes tipo 1 era, infelizmente, uma sentença. Os pacientes, em sua maioria crianças e jovens, emagreciam rapidamente e não sobreviviam por muito tempo. Os médicos tentavam de tudo, principalmente dietas extremamente restritivas, com quase nada de carboidratos, na esperança de controlar o açúcar. Eram tratamentos desesperados que, na melhor das hipóteses, prolongavam a vida por apenas alguns meses ou anos, mas com um sofrimento imenso. A medicina sabia qual era o problema, mas não tinha a chave para resolvê-lo. A grande virada, o momento que transformou o desespero em esperança, aconteceu no verão de 1921, em Toronto, no Canadá. Uma equipe de pesquisadores, formada pelo jovem cirurgião Frederick Banting, seu assistente Charles Best, o bioquímico James Collip e sob a supervisão do professor John MacLeod, estava determinada a encontrar a substância que regulava o açúcar no sangue. Trabalhando em condições precárias, eles conseguiram isolar uma secreção do pâncreas de cães, a insulina. Eles injetaram esse extrato em cães diabéticos e viram os níveis de açúcar no sangue caírem drasticamente. Era a descoberta que o mundo esperava. O teste em humanos veio logo depois. Em janeiro de 1922, um garoto de 14 anos chamado Leonard Thompson, que estava à beira da morte em um hospital de Toronto, pesando apenas 29 quilos, tornou-se o primeiro ser humano a receber uma injeção de insulina. A primeira tentativa não foi perfeita e causou uma reação alérgica, mas após Collip purificar ainda mais o extrato, a segunda injeção foi um sucesso absoluto. Os níveis de açúcar de Leonard caíram para a normalidade
e ele começou a recuperar a força e o peso. Foi um verdadeiro milagre da ciência. A notícia se espalhou pelo mundo como um raio de luz. Pela primeira vez na história, o diabetes tipo 1 tinha um tratamento eficaz. O que antes era uma condenação, tornou-se uma condição gerenciável. Essa jornada, desde provar a urina até isolar a insulina, nos mostra o poder da curiosidade, da persistência e da ciência. Hoje, milhões de pessoas vivem vidas plenas e saudáveis graças a esses pioneiros que não desistiram. A história do diabetes é um lembrete de quão longe chegamos e um incentivo para continuarmos buscando novas descobertas. Obrigado por me acompanhar nesta viagem histórica. Se você gostou de aprender sobre esses heróis da medicina, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!